Bom, no Brasil, rapidamente, nós temos a seguinte situação. Os últimos desdobramentos, né? Uma coisa curiosa é que os jornais, digamos assim, o miolo do chamado PIG, do golpe, eles passaram de uma posição onde eles estavam praticamente cortando a cabeça do Michel Temer para uma posição de que o Temer está forte, o Temer é bom, ele é batuta, ele é um cara legal e tal. Começaram uma cínica campanha de baixa intensidade de elogio do Michel Temer. Muita gente tirou a conclusão, que eu acho que é incorreta, de que a burguesia abandonou totalmente a ideia a burguesia, o setor golpista da burguesia, abandonou a ideia de tirar o Michel Temer e decidiu ir com ele até o fim, né? Na realidade, o que explica essa situação é a derrota muito intensa do Temer no Congresso Nacional, na questão dos estados. A imprensa procurou, ou seja, a imprensa quer dizer, a burguesia procurou desviar a atenção desse fato para outros fatos. Mas aqui abriu-se uma outra crise institucional. No período anterior, nós tivemos a crise entre o Congresso e o Judiciário, o STF. E agora nós temos um enfrentamento entre o Executivo e o Judiciário. O que denuncia essa manobra de ocultamento é, principalmente, o jornal Estado de São Paulo, que é uma espécie de vanguarda ideológica geral da burguesia direitista. Então, eles improvisaram aí uma pesquisa que eles chamam de basômetro, que é realmente lamentável essa manobra, né? O basômetro, ele mediria a sustentação do governo dentro do Congresso, da base do governo no Congresso. E o Temer teria 88%. O que é curioso, porque isso daí foi publicado logo depois que o Temer sofreu uma derrota esmagadora dentro do Congresso na questão dos estados. Que todo mundo sabe que é uma espécie de reversão do pacote anterior, da PEC. Quer dizer, o governo está aí para impedir os gastos estatais. Vai no Congresso e o Congresso aprova ajuda aos estados sem nenhum tipo de contrapartida. O que significa isso daí? Primeiro que não tem nada a ver com a base do governo no Congresso. A votação ela tem a ver com a base do governo no Congresso, mas tem a ver com outro fator que ninguém fala na política, que já se mostrou também rebelde e insatisfeito, que são os governadores estaduais. Os governadores sabem, como aconteceu no Rio de Janeiro, que não dá para levar adiante essa política. Não dá para você impedir o aumento dos funcionários públicos por um longo período. Não dá para cortar os gastos sociais todos. Não dá para atacar duramente a educação e a saúde, etc. e tal. Então, eles, na verdade, né, se a gente analisar de maneira bem objetiva, os governadores estão rejeitando praticamente todo o pacote fiscal. É como se eles dissessem assim, o governo federal tem que diminuir os gastos, mas nós aqui não temos a menor condição de fazer nada disso. Se a gente fizer isso, os estados vão explodir. Uma coisa relativamente natural. Quem conhece a política brasileira sabe que sem uma base estável dos governadores, que se mantêm calados aí há muito tempo, não têm se manifestado, ninguém vai governar o país. Nem que ele tenha, como não acontece com o Michel Temer, uma base ampla no Congresso. Se os governadores forem contra, a situação fica periclitante. O Brasil não é um país tão centralizado assim que você possa simplesmente passar por cima dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. E aparentemente até agora os estados que
decidiram fazer um ajuste fiscal são poucos. Porque já se houvesse uma concordância, todos já estariam fazendo. Mas muitos não querem fazer. Com toda certeza, o grosso da resistência está localizado no Nordeste, onde a pobreza é maior e onde um ajuste como esse poderia ter um efeito incendiário. Então, quer dizer, na realidade, nós estamos fechando o ano com uma extraordinária crise institucional. A burguesia percebeu isso daí, percebe, logicamente é consciente, e ela também percebeu o seguinte, que é preciso tentar aprovar o máximo possível com o Temer, enquanto existe uma determinada unidade política, e depois vai ter que ser refeito todo o regime político. Isso não quer dizer que o Temer vai permanecer até o final do mandato. Eu acho, inclusive, que os setores da burguesia já também colocaram nos seus planos que não é um problema simplesmente de tirar o Temer. É um problema de tirar também o Congresso e provavelmente até mesmo os governadores. Os governadores foram eleitos numa etapa em que o PT ganhou as eleições. Embora a estrutura eleitoral dos governos não corresponda à vitória eleitoral do PT, né, corresponde numa certa medida, digamos assim. Então a situação é extremamente crítica. Também desse ponto de vista é enganoso o panorama de final de ano, porque se tem a impressão de que tudo está tranquilo, quando na verdade isso daí é um verdadeiro barril de pólvora. O STF está quietinho porque foi protagonista de um dos piores acontecimentos de crise do ano passado, então eles decidiram tirar férias, deixar a poeira sentar, evitar também de mostrar a profunda divisão interna deles, e a situação está assim. Mas o problema consiste nisso daí. A imprensa burguesa aposta que o Temer aprova qualquer coisa no Congresso, quando na realidade o mais provável é que ele tenha inúmeras dificuldades de aprovar qualquer coisa no Congresso. Bom, um sinal do tamanho da crise, né, é o problema das eleições diretas. Alguns setores da direita começaram a levantar a ideia de antecipação das eleições diretas, principalmente Ronaldo Caiado, do DEM, que é um dos setores mais duros, digamos assim, do ponto de vista da política direitista. O que reflete essa colocação dele? Colocação que outros setores fizeram também. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que é um ex-esquerdista do PT convertido ao PSDB, ele também falou em eleições diretas, e outros setores falam em constituinte. Essa posição reflete a dificuldade de tocar qualquer política coerente com a estrutura de poder que existe atualmente no Congresso e na Presidência da República. Aí, obviamente que se a gente fizer um cálculo, se a burguesia lança uma campanha eleitoral imediata, ela teria uma vantagem das dificuldades de recuperação do PT para as eleições, enquanto que em 2018 o PT já estaria melhor posicionado para as eleições. Mas ela teria uma desvantagem que é a seguinte, que é a eleição presidencial praticamente levaria ao governo o presidente do PT, o candidato do PT, que seria o Lula, que já anunciou que vai lançar a sua candidatura no começo do ano. Então, quer dizer, uma contradição muito grande. Daí que tenha surgido no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que vetaria que uma pessoa que tenha sido eleita 2 vezes possa ser candidato ao presidente da República. Quer dizer, seria o Lula, seria a Dilma e seria o FHC. É uma proposta feita sob medida, né?
personalizar, é uma lei personalizada. A gente poderia até chamar essa lei de Lei Lula, né? Que é para impedir o Lula de ser candidato. Isso aí mostra, essa proposta que foi feita pelo PSDB, ela mostra duas coisas. Primeiro, ela mostra que eles têm medo da vitória do Lula. Meio que colocaram essa carta aberta na mesa, né? Reconhecendo que o Lula pode muito, não é que ganhe automaticamente, mas pode muito bem ganhar a eleição, até mesmo agora, dada a desbarrancada do governo, né? Não só do ponto de vista do ataque aos trabalhadores, a gente precisa pensar isso daí, mas tem um outro ângulo que muita gente não vê, que é o seguinte: a candidatura do Lula ganharia força também pelo descontrole da política econômica, onde, nas mãos do Michel Temer e associados golpistas, o país está afundando economicamente numa rapidez muito grande. Daí que o Lula tenha lançado assim, o mote de campanha dele seja recuperar o crescimento. Essa proposta de recuperar o crescimento é uma proposta dirigida a um amplo setor da burguesia que se vê ameaçada de falência. Apoiaram o golpe, apoiaram a política recessiva do golpe. O golpe foi obrigado a fazer um desvio, né? Num determinado momento da estrada apareceu uma placa que era Trump ganha as eleições, não, aquele joguinho de casinhas, né? Ele caiu numa casinha que era assim: Trump ganha as eleições dos Estados Unidos, desvia à direita e recue 22 casas. Aí a situação ficou extremamente delicada, a recessão só aumenta, os planos deram todos errados, e um setor da burguesia já está ameaçado de falência. Tem um setor que para o qual a ficha não caiu ainda, mas é questão de tempo, mais um tempinho, e todos os empresários pequenos que apoiaram o golpe e tal, médios, esses empresários com 10 funcionários, 15 e tal, eles vão ter que fazer as contas de novo e falar: o dinheiro não está vindo. Tanto que a gente nota que o governo Temer, já pressionado por alguns setores empresariais, foi obrigado a armar uma política de que ele diz que é de crescimento, mas que na verdade é um band-aid político que ele está colocando, porque a política principal é uma política de retrocesso econômico do país. Já era assim no começo. Então agora a situação começou a ficar extremamente contraditória. Daí também a dificuldade que o imperialismo tem de fazer as tais reformas, né? Precisaria juntar muita gente no mesmo bloco e são interesses muito divergentes. Então nós vemos que é uma situação muito delicada. Precisaria ter uma eleição. No caso da eleição, ser uma alternativa, né? Muito rápida, sem o Lula. E mesmo assim, ela é uma incerteza. Por isso que vários outros setores não falaram nada sobre a eleição presidencial. Se não tem eleição presidencial, se não tem eleição para o Congresso, tem que passar as reformas por esse Congresso, né? Que é uma coisa também bastante complexa. Então a situação ela cai num indefinido total. Logicamente que, como aconteceu no ano passado, a direita golpista vai aproveitar o final de ano e vai elaborar um plano de ataque. Alguns falaram já que o Temer não dura até março, o que é uma data cabalística, né? Porque vem logo depois do Carnaval, quer dizer, passou o Carnaval, março é a data do abate, né? É uma situação mais ou menos tradicional. Nós vamos ter que ficar esperando, mas o fato é que, curiosamente em termos, né? Os golpistas, eles estão aí se enrolando nos cabelos das próprias pernas. O movimento operário não conseguiu derrotar o golpe, a classe média esquerdista não conseguiu derrotar o golpe, não conseguiram frear o autoritarismo ditatorial fascistoide do judiciário,
não conseguiram bloquear os planos do imperialismo no Congresso, mas dentro do bloco golpista, a contradição se tornou tão forte que está tudo paralisado por esse motivo, né? Bom, só uma curiosidade que a gente não pode deixar de comentar. A revista Veja aponta a Marcela Temer como a salvação do governo Temer, que é para mostrar o nível de ridículo e de falta de perspectiva que o pessoal está, né?